já melhorou. Como já foi dito aqui, eu sou Rose Cipriano, né? E quero dizer para vocês que eu estou bem nervosa. Muito. Mas deixa eu me apresentar para vocês. A gente tem 3 minutos, né? É isso? Ouvi lá de si, né? Eu nasci Rose Cipriano Lapa, filha da Dona Maria do Carmo, uma costureira de mão cheia, a melhor costureira do bairro. Não tinha ninguém com aquelas mãos que costuravam com uma faca. E filha do seu Roberto Cipriano Lapa. Roberto Cipriano Lapa era, sabe o que, gente? Sapateiro. Um sapateiro de mão cheia. Um mágico com as mãos. E graças a eles eu estou aqui. E esses dois, essa rainha e esse rei, porque a gente precisa lembrar, nossa história não vem da escravidão apenas. A nossa história vem lá do continente africano, de reinos, de rainhas, de princesas. É uma história potente. E olha, eles ficaram tão felizes que eles resolveram concorrer para aqueles que não acreditam com o Natal. Eu nasci no dia 24 de dezembro. Olha que concorrência, hein? Não é qualquer concorrência, não. 24 de dezembro, eles deram à luz àquela menina preta, assim como muitas e muitos aqui, foi a alegria da sua família. Mas por que eu estou contando essa história épica, né? Porque essa história épica tem a ver com muitos de nós aqui. Tem a ver com nós. Temos estudados em escola pública, e aí isso é fundamental, porque tem muita gente que diz que escola pública não presta, que escola pública não é boa. E nós, eu e várias companheiras minhas, somos frutos da mesma escola pública que vocês estão sentados aí hoje. Então, pensar a nossa história com orgulho, sem vergonha, é importantíssimo. Mas nem sempre foi assim. A Luzimar pediu para a gente falar da importância da Lei 10.639. E sabe qual uma das maiores contribuições da Lei 10.639? É a gente se ver dentro da escola. É a gente contar a nossa história de povos africanos, dos povos originários, dos povos indígenas, dos povos ciganos, que às vezes a gente fala pouco, né? Então, contar a nossa história, 1 minuto, contar a nossa história. Então, pensar a Lei 10.639, e ela não saiu de graça, foi fruto da luta de muitas pessoas. Foi fruto da luta, por exemplo, do movimento negro, do qual eu faço parte, e temos várias companheiras que fazem parte também do movimento negro unificado, que nasce para lutar contra a violência policial, mas para dizer também que nós somos lindas, somos lindos, que nós temos história e que nós precisamos contar a nossa história. E é por isso que antes do pessoal ir embora, eu quero agradecer o grupo ali de Magé, Zé Mussum de Magé, uma salva de palmas, porque essa é a nossa história que não nos foi contada, e começa a ser contada com a Lei 10.639. Que começa a ser contada com a Lei 10.639. Então, pensar esse dia de hoje, toda essa atividade que nós estamos tendo aqui com vocês, é pensar que cada um e cada uma que está sentado aqui precisa ter orgulho da sua história, precisa ter orgulho de quem nós somos. Muito obrigada. Temos que usar esse corpinho que a gente tem. Vocês viram aqui o nosso companheiro João Vieiro trazendo o jogo. Vocês sabem o que é o jogo? Vocês viram? Vocês sabem que eu sou biógrafa do Martinho da Vila. Vocês conhecem o Martinho da Vila? Martinho da Vila ama o jogo. Inclusive, quando nós completamos
importantes, porque eu sou uma velhinha de 82 anos de idade. Então, é um prazer olhar para essas crianças, vocês maravilhosos, porque a gente fica muito próximo das crianças, porque vocês chegaram há pouco tempo do olho lá do céu. E eu já estou perto de voltar para lá. Então, a gente fica pertinho uns dos outros. E o jogo do Martim, eu quero que vocês cantem comigo para a gente mostrar a força da nossa ancestralidade. Porque o jogo é o canto dos ancestrais, é o canto das pessoas. Eu peço a ajuda do nosso jogueiro para a gente cantar com eles aqui. O uso do nosso corpo, gente. Os escravizados não tinham nada a não ser a sua memória dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Vocês estão entendendo? E como é importante, todo mundo aqui tem avô. Quem é que tem avô e avó? Isso ainda levanta o braço. Isso aí. Vocês sabem que a avó, eu sou avó, né? A avó é só o que a gente tiver. Pai, mãe, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Agora a avó faz tudo que a gente quer, né? A gente leva na conversa. E o jogo é a dança e o canto daqueles que não estão mais conosco, presentes, mas estão. Vocês podem abanar o ladinho de vocês assim, mamãe? Vamos abanar, mamãe? Estão sentindo vento? Estão sentindo ventinho? E aí, não faz? Vocês estão vendo ou estão sentindo? Pois é, a nossa tradição de Deus, a gente sabe que a gente tem um corpo que a gente vê, que é a gente que está vendo, mas tem um corpo que a gente não vê, mas sente. Do nosso pai que já foi, do nosso avô que já foi, do nosso bisavô, que está no nosso coração, no nosso corpo e na nossa mente. Então vamos lá cantar o jogo. O Martinho cantou um jogo, só disse isso que eu quero que vocês cantem comigo. Axé. Axé é energia de vida. E eu desejo energia de vida para todo mundo. E é o que a canção diz. Axé, axé, axé para todo mundo. Axé, 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 axé para todo mundo. Axé, 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 axé para todo mundo. Axé, 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 axé para todo mundo. Axé. Deixo aqui para vocês. Conheçam o nosso jogo, conheçam o nosso samba. Fazer como diz Martinho da Vila. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. E é preciso que vocês usem a escola. Eu sou projeto do Instituto de Educação, dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, que há 4 gerações lutam para que a nossa vida possa estar melhor usando o nosso corpo. Obrigada a vocês. Boa tarde. Eu nasci em Magé, precisamente em Piabetá, mas muito pequenininho eu fui morar em Alagoas. Vou falar da importância de um momento como esse, porque eu sou fruto de um momento como esse, de uma festa literária. Eu tinha 10 anos de idade quando eu descobri que a minha cidade, lá em Alagoas, Palmeira dos Índios, tinha um escritor muito importante chamado Graciliano Ramos. Foi o primeiro contato que eu tive mais intenso com a literatura. E a partir daí eu fui me interessando cada vez mais e virei estudioso da obra de Graciliano e, através do estudo da obra dele, das representações dos povos negro e indígena. Então eu posso dizer que momentos como esse são muito importantes para a nossa formação, para o nosso crescimento. E é muito importante, estou muito feliz de estar aqui hoje no meio de vocês, porque para mim é um reencontro com as raízes. E eu vou aproveitar que o mestre de jogo está aqui, é a primeira vez também que eu presencio ao vivo uma apresentação do João, estou até arrepiado, e quero fazer a ponte entre o jongo e o coco. O coco das Alagoas, como costumam dizer alguns estudiosos, dizem que é o primeiro gênero musical do Brasil.
Brasil. E tudo que chamamos de música brasileira tem uma célula de coco. O forró, o jongo, o samba, o pagode, o funk, tudo, em todos esses ritmos a gente encontra uma célula da síncope, da quebra do coco. Então eu vou me apresentar novamente com um repente, com um verso, e depois eu quero apresentar um pouco para a gente continuar celebrando com música e com todo esse axé que já foi aqui evocado. Primeiro poema. Sou poeta da quebrada, moleque da Vila Nova, verso dito em Boa Nova ao pé do ouvido da amada. Sou um coco de embolada, cantado no meio da feira, sou um vate da palmeira, grande poema semeado, muito prazer renovado, Cosme Rogério Ferreira. Por gentileza, meu mestre, um ritmo de coco. Isso. Olha só, é assim. Mas eu sou um matutumu, sou morono, matemateiro, mandioca, manipeira, mancomodo de mudar. Mandei matias, amarrada de babeleiro, malaquia, marinheiro, mangueiro de maracujá. Mandei Agora, vamos lá para a Mônica de Xangu. Estou muito tocada, mas eu venho falar de um lugar das religiões de matriz africana que busca, né, não só o reconhecimento e o combate ao racismo religioso dentro de todos os espaços. Eu sou a Lindia Lorixá, eu sou presidente e fundadora de uma instituição chamada Sociedade da Mulher Guerreira, que fica em Guapimirim, município vizinho, né, que foi emancipado aqui de Magé. Eu sou natural de São Paulo, mas eu já moro no Rio de Janeiro há mais de 30 anos e em Guapimirim eu já estou há 15. E eu venho de um lugar onde o tempo todo nós temos que estar provando o nosso valor, o nosso direito e até o direito de sobreviver. Direito de estar nos espaços de poder e de decisão, para não deixar que ninguém fale de nós, sem que nós estejamos nesse lugar. Fui representando 2 grupos de mulheres negras, para justamente a gente fazer a discussão de gênero e de raça. E mesmo estando no espaço da Organização das Nações Unidas, onde existe uma carta de direitos que nos incluem, nós, povos negros e negras, estávamos lá lutando para a reinserção do tema afrodescendentes nessa discussão sobre o clima, né? Porque nós estamos vivendo a temática sobre as questões climáticas, as mudanças climáticas, e fomos lá defender o papel dos povos e comunidades tradicionais, aonde não nos reconhecem. O mundo nos entende como comunidades locais. Comunidades locais hoje que aparecem são os indígenas, os quilombolas, mas nós, a nível de Brasil, fazemos parte de uma das 29 tipos de comunidades tradicionais presentes no Brasil, no caso, e no mundo, comunidades locais. E nós estamos falando não só dos nossos saberes, da educação e pedagogia de terreiro, mas principalmente da nossa existência. Porque quando a gente volta para o território, a gente está combatendo o racismo religioso, o direito de utilização e preservação da natureza, porque nós somos a natureza, como bem diz a nossa querida Helena Teodoro. Que bom. Eu sou Rose Cipriano, né? Sou vizinha aqui de vocês, sou de Duque de Caxias, cidadezinha aqui do ladinho de Magé. E hoje a gente foi convidada para falar da educação antirracista. Quando vocês ouvem a palavra
Pensa um pouquinho. O que vem na cabeça de vocês? Vou tirar o microfone. Uma palavra. Quando vocês ouvem a palavra antirracista, pensa uma palavra. Lei Áurea. Lei Áurea. Na verdade, pense nas disciplinas que são focadas nas diversificadas. Vê se conseguem recordar alguma coisa. Mas pode deixar livre. Antirracista. E aí, alguém falou a respeito? O que mais? Igualdade. O que mais? Direitos. Porque sabe por quê, gente? Durante muito tempo, a única coisa que a gente estudava na escola sobre a nossa cultura, da cultura dos povos africanos, dos povos indígenas, a Lei Áurea era uma das coisas. Uma das poucas coisas que a gente estudava na escola. Ou era a Lei Áurea, e eu também fui isso, tá? Aprendi na escola só sobre a Lei Áurea, a Redentora Princesa Isabel ou 13 de maio. Quando a gente fala de educação antirracista, a gente fala de contar uma história que eu vou arriscar que até a Lei 10.639 pouco era contada. Então, pensar a cultura antirracista é a gente hoje estudar na escola que antes da Lei Áurea, por exemplo, existiu a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês foi uma revolta lá em Salvador, que inclusive foi organizada por negros muçulmanos que eram alfabetizados. Vocês sabiam disso? Que existiam negros alfabetizados, letrados. Então, quando a gente pensa em educação antirracista, a gente pensa em trazer a nossa história. Uma história que, como a gente diz, não foi contada nos livros, né? A história que a história não contou. E aí é trazer sobre as revoluções negras, é trazer sobre pessoas negras que também fizeram parte da história, como Luiz Gama, como Luísa Maim. Vocês já ouviram falar de Luísa Maim? E hoje eu vou só jogar a sementinha na cabeça deles, para que vocês entrem lá no Google. Quantos aqui já deram uma googada? Eu tenho certeza que vocês pesquisam bastante no Google. Então, pensar a educação antirracista é trazer uma história que durante muito tempo não nos foi contada da população negra. E mais, né, a gente está falando da escola, está falando da educação, mas a gente está falando de uma sociedade que, infelizmente, ainda há muitos preconceitos, racismo religioso, preconceito racial. Né? O vídeo que a Mônica trouxe é a prova disso. E sempre uma conversa que eu procuro ter com vocês é: você está sendo antirracista no seu cotidiano? Por quê? A gente está no corredor da escola, né? E muitas vezes tem aquela brincadeira, que não é brincadeira. Tem aquelas falas sobre o cabelo do colega, sobre a cor. Então, o quanto, nesse mês do Novembro Negro, no 20 de novembro, para além das leis que a gente citou aqui, a gente pode contribuir no nosso cotidiano para que a nossa escola, que a nossa postura seja uma postura antirracista. E nós não chegamos aqui à toa ou sozinhos. Né? Se hoje a escola discute a importância de ter pessoas, personagens, literatura que retratem a nossa diversidade, porque se a gente olhar para o lado, nós vamos ver a nossa diversidade. Pessoas brancas, negras, altas, baixas, magras, gordas, com cabelo crespo, com cabelo liso, e não é cabelo ruim. Né? E não é cabelo duro, o pichain, mas é a nossa diversidade. E foi muita luta para que a gente conseguisse hoje estar discutindo isso aqui.
com vocês, para que a gente pudesse garantir que nas escolas a gente estudasse a nossa história. E uma luta que não é sozinha, uma luta que é luta do movimento negro. A Nilma Lino Gomes, ela vai dizer do movimento negro educador. Por quê? Porque se hoje a gente tem as leis, se hoje a gente luta para combater o racismo dentro das escolas, é fruto desse movimento social, que é o movimento negro, o movimento de mulheres negras, para que a gente possa estar se referenciando e referenciando o nosso estudo, a nossa prática na sala de aula e na sociedade, para transformar uma sociedade antirracista. Eu sou Helena Teodoro, eu tenho 82 anos, mas já tive a idade de vocês. Já participei dos mesmos eventos na escola, porque meu pai e minha mãe eram militantes de movimento negro. Ora, gente, se eu estou com 82 anos é porque eu nasci em 1943. Por que eu fiquei sendo a primeira mulher preta a terminar um doutorado em filosofia? É porque o meu pai era um economista e minha mãe era uma intérprete de inglês, que eram militantes do movimento negro, e eu aprendi dentro de casa que nós não éramos escravizados a vida inteira, que nós chegamos como escravos aqui, mas que há 10.600 anos, nós estamos em que ano? Há 10.600 anos existia um país chamado Egito, que inclusive foi lá que se descobriu o computador, vocês sabiam? O aberto e fechado dos búzios. Sim e não. É exatamente a base do computador. E todo o conhecimento que vem da Grécia e de Roma, os caras lá de Roma e da Grécia iam estudar onde? No Egito. E o que eles fizeram? Escreveram nas suas línguas as ideias do Egito. E destruíram o Egito. Kemet é o antigo nome do Egito, que quer dizer lugar de pessoas negras. E todo o conhecimento básico do mundo vem de lá. Inclusive, quando eu era pequena, o meu pai me deu um livro chamado Seriam os Faraós Astronautas. Tá? Então, o Egito tem que ser estudado na escola, porque vocês sabem a história da Inglaterra, não sabem? Não estudam a história da França, da Inglaterra, da Itália. O pessoal da Itália que veio para cá sabe de que você veio. O pessoal francês diz de que região da França veio. E aí, de que região da África eu vim? Não sei. Por que nós não temos direito a ter uma cidadania como ele? Eu estou indo agora todo, dia 5 de dezembro, com uma família criada por um elemento que veio de todo e ficou aqui. E essa família está voltando com a gente, para ter encontro com a sua origem e receber cidadania do todo também. Ser brasileiros e do todo. É a grande vitória que a gente está tendo como reconhecimento que temos 10.000 anos de história. Quem é de comunidade terreiro de Candomblé como eu, que a gente joga em pá, no jogo de Búzios, tem histórias. A história do tambor tem 10.000 anos, tem lá no Egito. Posso contar uma história rapidinho? Tinha uma mulher que ficava muito triste porque não conseguia engravidar. E aí, o que ela fazia? Ela ia para a floresta, porque é o encontro da natureza com a natureza, porque na nossa tradição negra, nós somos da natureza. Somos o ar que respiramos, somos a terra que faz o nosso corpo, somos a água, que é o sangue e os hormônios que circulam dentro de nós, e somos o fogo, porque temos 36 graus e meio de temperatura, dada pelo coração se movimentando e fazendo os órgãos funcionarem. Não é
com as flores, com as plantas, com os animais, com a terra. E aí um dia ela ouviu vozes de seus ancestrais, porque as pessoas morrem corporeamente, mas continuam vivas dentro de nós. E eles disseram, já que você não tem um coração no seu corpo, batendo junto com o seu, cria um do lado de fora. Pega um pequeno galho de árvore, cobre com uma pele de um animal, amarra com o cipó, coloca no seu pescoço, usa a sua energia e bate nesse tambor, que você vai ter um coração batendo do lado de fora. E ela fez isso. E aí surge um tambor badar do jongo. E ela começou a bater, começou a cantar, e todo mundo ficou encantado com aquela mulher cantando com aquele som que mexeu com o coração de todo mundo. E ela estava no Egito, em Oió, e o rei do lugar era Xangô. E Xangô ouviu falar dessa mulher incrível que cantava e inebriava todo mundo. E logicamente, como todo bom homem que se preza, dormiu com ela. E aí ela engravida. Ela engravida e nasce um menino. E ela diz para ele, você nunca vai poder sentir dentro do seu corpo um coração batendo junto com o seu. Porque só a mulher tem outra. Todos os homens que aqui estão nasceram de uma mulher, não é? E se não tivesse mulher, como é que o mundo ia se reproduzir? Aí ela disse, filho, eu vou te dar então todos os segredos do tambor. O nome dela era Ayante. E hoje, em todos os lugares, aqui no Brasil e lá na África, que vocês possam ir, vocês vão encontrar os tocadores de tambor, se chamam Ayangalu, filho de Ayane. Eu deixo meu coração com vocês aqui, dizendo, curtam os sambas das escolas de samba, elas contam a nossa história que não são contadas na escola. Aprendam, buscando saber sobre o Egito, porque nós não conhecemos o nosso país de origem e temos direito a saber de que parte de África nós vivemos. Um beijo no coração, muito carinho e muito axé.